Olá, meus amigos do nosso estudo Filosofia do Espírito. Hoje, iniciando mais um encontro para investigarmos e debatermos um conceito que muito nos toca: felicidade. E o que é felicidade? Como podemos alcançar a felicidade? Esse é o segredo de $1 milhão que todo mundo gostaria de ter, né? Acessível a qualquer momento, ao toque da mão. Não é sem motivo que todos os grandes filósofos da história investigaram esse conceito, felicidade. Desde Aristóteles, que organizou, uma metodologia de investigação, passando por todos os filósofos da Idade Média, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, no início da era cristã, século IV da era cristã. Mas eu vou tomar aqui o conceito de felicidade de um filósofo iluminista, do século XVIII, sobre o qual a gente fala muito e de uma dificuldade de estudo muito grande. É por isso que eu faço questão de trazê-lo, porque foi o filósofo que debruçou-se sobre a moral, a filosofia prática, com todos os seus conceitos. Nós já investigamos muito o conceito de virtude, e hoje nós vamos investigar um pouquinho o conceito de felicidade de Immanuel Kant. Kant, um filósofo alemão que nasceu em 1724 e morreu em 1804, no ano em que Kardec encarnou, Kant desencarnou. Por que eu estou trabalhando esse tema hoje? Nós estamos vindo nesse nosso estudo trabalhando alguns tópicos de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, relacionando conceitos filosóficos com os ensinamentos da filosofia espírita. E o Evangelho segundo o Espiritismo é o livro da moral espírita, que não é outra senão a própria moral do Cristo. E no capítulo 5, nós temos como título Bem-aventurados os aflitos. Parece uma contradição, né? Como pode ser bem-aventurado alguém que vive aflito? Parece contraditório. E bem-aventurança aqui, o conceito de bem-aventurança usado na prática por Jesus se aproxima muito do conceito de felicidade do Kant. O conceito de felicidade do Kant felicidade é a satisfação plena, absoluta, de todos os anseios existenciais no presente e no futuro. A gente já falou muito sobre este conceito. Mas esta semana eu estava conversando com um colega que, não obstante seja ateu, ele tem uma pauta de vida, uma proposta de vida ética. E ele me contou um caso de um amigo dele, que eu não conheço, que me deixou muito tocado. Porque esse amigo é um médico, um senhor de idade já, muito bem sucedido, profissional e materialmente, economicamente, e que perdeu um filho. E disse para este rapaz que eu estava conversando: tudo na minha vida vai muito bem, mas com a perda do meu filho, eu jamais serei feliz. E isso, infelizmente, não é uma condição incomum na nossa sociedade, na nossa família, na humanidade de uma forma em geral. E nesse capítulo Bem-aventurados os aflitos, tem um tópico, um capítulo que se intitula A Felicidade Não é Deste Mundo. E logo em seguida
perda de pessoas amadas e mortes prematuras. E nesses estudos que a gente vem desenvolvendo conjuntamente, tem tido muitas perguntas, muitas dúvidas das pessoas a respeito exatamente desses dois temas: perda de pessoas amadas, mortes prematuras. E não é sem motivo que os espíritos ditaram a Kardec este capítulo e ele organizou desta forma, né? Junto com a felicidade não é deste mundo, estes dois outros subtítulos: perdas de pessoas amadas e mortes prematuras. A felicidade não é deste mundo é uma máxima que se encontra inscrita no livro Eclesiastes, do Velho Testamento, lá atribuído ao rei Salomão. E é verdade isso? A felicidade não pode ser realizada neste mundo? O que é a felicidade? O Kant tem razão neste conceito. Felicidade é a satisfação absoluta, plena, de todos os anseios existenciais no presente e no futuro. Todos os anseios garantidos, realizados agora, e termos a segurança e a garantia de que amanhã e mais adiante, no futuro, esses anseios também estarão plenamente atendidos. Eu estudei bastante essa questão, exatamente porque a gente expõe nas casas, né, nas nossas palestras, esse tema. E o Kant pondera o seguinte: olha, o que a gente pensa ser felicidade? A maioria pensa ser felicidade, pelas carências do mundo, pela condição humana, pensa ser felicidade um estômago cheio. Se isto for sinônimo de felicidade, daqui 2 horas eu vou estar infeliz, porque o meu estômago vai estar vazio. Outros, diz o Kant, pensam ser felicidade uma grande fortuna. Mas uma grande fortuna hoje atende às minhas condições. Mas se eu não tiver a certeza, a garantia de que amanhã e daqui a algum tempo eu vou continuar tendo essa fortuna preservada, isso vai ser causa de angústia. E angústia não se coaduna com felicidade. A ansiedade não se combina com o estado de felicidade. Outros podem dizer que felicidade é uma vida longa. Mas alguém pode dizer o seguinte: mas uma vida longa, doente, com dores, isso não pode ser felicidade, isso é um tormento. Então, o que é felicidade para nós? Nós estamos trabalhando com eficiência no mundo, estamos vivendo para alcançarmos este conceito, esse estado de felicidade. E mais, como Jesus bem-aventurou alguns estados de espírito, algumas condições existenciais que parecem contraditórias com a ideia, a noção que a gente tem de felicidade, qual é a nossa perspectiva de vida em busca do atendimento deste estado existencial? O Kant concorda um pouco com essa máxima do Eclesiastes de que a felicidade não é deste mundo, porque ele diz o seguinte: é impossível por um ser racional alcançar esse conceito de felicidade como a satisfação plena de todos os anseios existenciais no presente e no futuro. Não dá para realizar isso. Ninguém pode ter garantia do dia de amanhã. Portanto, nós não viemos para o mundo, diz Kant, para buscarmos a felicidade, embora seja um dever de todo ser racional buscar pela felicidade. E diz o Kant, seria contraditório até nós dedicarmos todo o nosso esforço existencial, nosso esforço de vida, em busca da felicidade. Porque a felicidade é um estado já almejado por todo ser racional. A razão impulsiona todos os seres racionais para a tentativa de realização de felicidade. Mas a felicidade como um objetivo final, segundo este conceito,
É impossível. Então, o que nós viemos fazer aqui, diz Kant? Ele mudou a sua filosofia prática, a sua filosofia moral, tirando a felicidade como fim último, mas colocando no lugar desta finalidade existencial o dever, o cumprimento do dever. E ele diz por quê? Fala, porque o dever nós somos capazes de alcançar aqui, de realizar aqui. E o dever para ele é a força da vontade empenhada firmemente no sentido de ser livre. A autonomia da vontade. E essa autonomia da vontade, ele conseguindo, isso seria a virtude. E realizando a autonomia da vontade, ou seja, a plena liberdade, através deste esforço no sentido de cumprir esse dever de ser livre, isso é a virtude, isso vai nos credenciar a gozarmos aqui já uma felicidade possível no mundo. Por que os espíritos colocaram essa máxima do Eclesiastes, né? Por conta da própria condição existencial dos espíritos na nossa faixa evolutiva num planeta de provas e expiações. Mas é possível nós experimentarmos um estado de espírito aqui, que se não a felicidade plena, como diz Kant, mas um estado de autocontentamento, apesar de todas as dificuldades inequívocas, as dores e os sofrimentos que são inerentes à condição humana. É possível? É possível, sem dúvida nenhuma. Se não nesse conceito final de felicidade, mas o autocontentamento. Isso é o dever de nós, nossas condições espirituais já buscarmos aqui. Mas como é que a gente pode encontrar contentamento enfrentando perda de pessoas amadas e mortes prematuras de entes queridos, de filhos? É muito comum as pessoas exporem seus dramas para nós, nesse nosso estudo coletivo, e eu agradeço já sinceramente essas pessoas que se abrem às suas vidas, às suas mazelas, às suas dores, no sentido de dar um testemunho aqui para aprendizado de todos nós. Vamos ver então um pouquinho o que falam os espíritos neste tópico, a felicidade não é deste mundo. É a instrução de um espírito. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Aliás, a gente tem visto muitos dramas. A adolescência é uma idade pautada por dramas existenciais muito agudos, né? E não é sem motivos que a gente tem estudado aqui, nesse capítulo também, nós estudamos já aulas atrás, as causas de suicídio. Porque o suicídio é uma evidência de que a pessoa não está feliz com o seu estado existencial. Não é isso? Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, ou seja, a riqueza, o poder e a juventude, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Eu sou infeliz. Tá? Em que consiste a felicidade na Terra? É uma coisa tão efêmera para aquele que não tem como guia a ponderação, que por um ano, um mês
uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo daqueles que têm alegria existencial, os venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Por conseguinte, se a morada terrena são peculiares as provas e a expiação, forçoso é se admita que, em algum lugar, moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda num corpo material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Assim, meus caros, começaram a chegar perguntas. Assim, meus caros filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação das máximas da filosofia e da moral espírita, que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos à obra, portanto. Meus muito queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar as gerações por vindouras um mundo do qual já não seja vã a palavra felicidade. O que a gente entende por felicidade? A maioria de nós se equivoca muito ainda com o que seja felicidade, valendo já daquele estudo do Kant. Né? Nós normalmente confundimos o estado de felicidade com contentamento, com alegria. E felicidade é algo muito mais elevado, muito mais completo. É a realização plena das capacidades, das potencialidades humanas. Então, é óbvio que para nós é um estado de alma, um estado de espírito, um estado consciencial que extrapola em muito as meras condições materiais e de relacionamentos. E eu penso que é uma condição para cujo alcance nós nos equivocamos muito se olharmos somente para o exterior de nós mesmos. A partir do momento em que a gente assume uma postura existencial como seres cuja origem não é o mundo e cuja destinação final também não é o mundo, nós começamos a ampliar o nosso campo de visão e o nosso campo de trabalho para a construção da própria felicidade. Porque muita gente se engana se nós pensarmos que felicidade é algo que possa nos ser atribuído de fora para dentro. Ou seja, felicidade não se encontra fora de nós mesmos. É óbvio que, como diz o Kant, é um dever de todo ser racional buscar a felicidade, porque o descontentamento com seu estado de espírito é uma tentação muito grande para nós descumprirmos o dever. Qual é o dever para todo ser racional? Repito, diz Kant, é ser livre. E isto é uma condição fundamental para se alcançar o estado de plena felicidade. Um escravo pode ser feliz? Hoje nós não temos escravidão mais social, formalmente falando, né? Porque nós temos muitas condições ainda sociais degradantes, semelhantes ou idênticas às condições de escravidão. Mas eu vou dizer o seguinte, um escravo de um vício pode ser livre? Não é. Pode ser feliz? Não pode ser feliz. Alguém que vive preso em si mesmado, em sua condição de sofrimento, não é livre. A dor o aprisiona.
o sofrimento o escraviza, assim como o vício. Alguém que tenha como condição para contentamento de si, condição fundamental, as posses materiais, e vive exclusivamente em função disso, não é livre. Nós temos na história da filosofia três filosofias básicas de vida, modos de vida, né? Perspectivas de vida, posturas existenciais. Uma é a filosofia de vida que busca somente o atendimento dos prazeres. É o hedonismo. Quem vive buscando só o prazer, vive o hedonismo existencial. Quem vive buscando só a felicidade é um eudemonista existencial. E tem aqueles que buscam cumprir o seu dever. Essa é uma postura deontológica, que visa o atendimento do seu dever. Pois bem, para o Kant, o ser racional deve buscar cumprir o dever. E qual é o dever de todo ser racional? Ser livre. Nós que pautamos os nossos estudos aqui, embora informados também pelas filosofias e religiões orientais, como o hinduísmo e o budismo tibetano, mas que sobretudo pautamos os nossos estudos sobre a filosofia e a moral de Jesus, entendemos já que o nosso dever, Jesus esclareceu, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, quando a gente assume uma perspectiva de vida que transcende a mera existência mundana, ou seja, uma perspectiva de vida espiritualista, seja ela orientada pelo budismo, pelo hinduísmo, pelo catolicismo, pelo protestantismo, por toda religião ou filosofia divinamente inspirada, no nosso caso aqui, mais especificamente sobre o espiritismo, nós temos que ampliar o nosso campo de investigação. Para quê? Para que o nosso estado de existência presente se coadune, seja o mais próximo possível do ideal de felicidade acessível a nós no mundo. Portanto, o autocontentamento, a alegria de viver, são possíveis nessa existência. Mas como? Como disse este amigo desse meu conhecido, eu perdi um filho. Eu tenho todo o dinheiro que o mundo pode dar, o conforto, as condições materiais, as condições existenciais, mas jamais eu vou ser feliz nessa vida. E é muito justificada essa conclusão deste nosso irmão. Por quê? Porque ele não tem as informações fundamentais sobre a origem, a nossa causa de estarmos no mundo. Seja ele religioso de uma outra denominação que não seja reencarnacionista, mesmo assim, ele precisaria ter, eu não sei se ele é católico, protestante, não sei, por isso que eu estou colocando em hipótese. Ele precisaria de uma fé inequívoca, tamanha, de uma abnegação da mais ampla possível, confiando, com fé, a origem dessa palavra fé, na vontade de um ser supremo que sabe e deseja aquilo que ele não entende. Confiar num Deus que é misericórdia e que provoca perdas irrecuperáveis para nós que não somos adeptos da doutrina da reencarnação, se é o caso desse nosso irmão, e provavelmente sim, porque para falar isso. Então falta-nos recursos teóricos, filosóficos, portanto, e de fé raciocinada
para mesmo diante das necessidades materiais, das necessidades emocionais e das perdas que nos provocam dores cruéis aqui, conservarmos um estado de equilíbrio, de harmonia no mundo, para que nós não nos desesperemos, não desencantemos, não percamos a esperança de manter um contentamento existencial. E qual é essa referência? É conhecer exatamente os temas desse capítulo que antecedem, as causas das aflições no mundo, oriundas do mundo, e as causas das aflições no mundo que se encontram para além do mundo onde nós existimos encarnados agora. E essa compreensão, infelizmente, muito pouca gente ainda tem. Há aqueles que, de toda denominação religiosa, têm a fé suficiente para a abnegação. Não, como o profeta Jó, do Velho Testamento, né? Jó perdeu tudo o que tinha, perdeu todos os filhos e ainda assim não deixou abalar a sua fé perante o Criador. Ele dizia, foi Deus quem me deu, foi Deus quem me tirou. Eu não conhecia ainda no mundo tantos Jós assim, que mostrassem uma fé tamanha e admirável quanto essa. Por isso que é muito importante nós buscarmos o conhecimento de nós e das nossas relações de afeto. Porque vai chegar um momento na vida encarnada que nós vamos enfrentar situações desesperadoras e insuportáveis se nós não tivermos o esclarecimento das causas das aflições. Para que nós não percamos a nossa confiança em Jesus, quando ele diz, bem-aventurados os aflitos. Como? Conhecendo as causas das dores e das aflições no mundo, que não são outras senão o estado evolutivo nosso ainda, que não sabemos tudo e que precisamos aprender. Precisamos aprender a valorizar os bens materiais que são importantes para a sustentação do nosso corpo e das nossas relações, porque são as únicas condições ainda de o espírito evoluir. É a reencarnação, portanto, o nosso corpo é muito importante. É importante termos condições de sustento material e sustento das nossas relações familiares e sociais. Por isso o dinheiro é importante. Tudo me é lícito, diz o apóstolo Paulo, mas eu não posso me deixar escravizar por nada, nem pelo dinheiro, tampouco pelo dinheiro. É importante nós conhecermos essa realidade humana de espíritos reencarnados para a gente entender a perda de um filho, de um ente querido. O que pode nos ensinar isso? O que poderia nos ensinar tanta dor? Tanta dor. Se não a valorizarmos as relações, aprendermos a valorizar a vida encarnada como um tesouro divino. E às vezes a gente desperdiça tanto tempo da nossa encarnação, vergastando os nossos corpos, vergastando os nossos sentimentos, a nossa capacidade intelectual com trabalho excessivo, com angústia excessiva, sem causa. O que é felicidade para mim? Se eu coloco toda a minha vida para um pai, para uma mãe, a felicidade é ver o bem-estar, a felicidade dos filhos. E nesse irmão, nesse caso desse nosso irmão, quando perde o filho. É isso que a gente tem que estudar a nossa condição no mundo, para que a gente possa, apesar de todas as agruras, desenvolver aqui racionalmente uma fé. Essa é a função da fé raciocinada, né? Que podemos fazer um paralelo com o que Kardec escreveu na introdução, na abertura,
no livro de abertura, na página de abertura do Evangelho, fé inabalável só é aquela que enfrenta a razão face a face em todas as eras da humanidade. Fé inabalável só é aquela que nos faz compreendermos a vontade do Pai soberana e abnegarmos-nos, negarmos a nós mesmos ante a vontade soberana do Pai, mesmo diante da perda dos nossos mais profundos e grandiosos afetos. E não é fácil. Só o conhecimento verdadeiro, e conhecereis a verdade da reencarnação e os motivos da reencarnação como um processo de evolução determinado pela lei do progresso, para que nós aprendamos a valorizar as posses materiais e as relações afetivas. A perda é para nos ensinar a valorizarmos. A perda da saúde física é para nos impulsionar a valorizarmos o nosso instrumento de evolução espiritual na Terra, que é o corpo. A perda da condição material é para nós aprendermos que tudo o que existe de material é transitório. Foi Deus quem nos deu, como diz Jó, foi Deus quem nos tirou. Louvado seja o nome de Deus. Então a dor e o sofrimento têm como consequência imediata, se nós conhecemos as causas das aflições, a humildação, a humildade. Porque se nós conhecemos esses estados desesperadores de dor e sofrimento com as perdas, e nós nos revoltamos, nós não aprendemos nada. Isso é o desenvolvimento da fé raciocinada, da fé que compreendeu o porquê, as causas da existência, do nosso destino e do sofrimento. Vamos começar a responder algumas perguntas aqui, que já são muitas. A Carla Morena, abraço, Carla. E será que a felicidade é de algum mundo? Não consigo imaginar um mundo de felicidade. Carla, deixa eu falar um negócio para você. Você já ouviu Jesus, acho que ainda ontem a gente falou sobre isso, né? Jesus falando que na casa de meu pai tem muitas moradas, né? Eu conversando um dia com meu cunhado, que é protestante, e falávamos a respeito de Deus, de Jesus como Salvador do mundo, né? E eu falei para ele, mas Jesus é o Salvador do mundo, e o mundo, o que é para você? É a terra? Né? O que é para a doutrina protestante? Qual é o mundo que Jesus salva? É a doutrina, para a doutrina protestante. É a terra, os habitantes da terra, os seres humanos são só os que estão aqui? Ele falou, claro. Quando você faz essa pergunta, será que a felicidade é de algum mundo? A gente não vive aqui com a noção mais ou menos, né, da dimensão do universo. Se nós pensarmos só na Via Láctea, eu estava vendo agora há pouco uma notícia que estão lançando uma sonda espacial que vai se aproximar do Sol. E a distância da Terra ao Sol é de 140 e poucos milhões de quilômetros. Essa sonda vai chegar, acho que a 4 milhões de quilômetros, é uma proximidade bastante grande em relação à distância da Terra ao Sol. Pois bem, nós estamos falando do Sol, que é aqui nós vivemos no próprio sistema deste Sol. A Via Láctea, eu vi uma notícia há vários anos atrás, se nós viajarmos à velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo, um segundo, 300 mil quilômetros transcorridos. Para a gente atravessar a Via Láctea de lado, que ela é estreita e alongada, nós levaremos 25 milhões de anos. A Via Láctea, que é uma das menores galáxias do universo.
conhecido até agora, porque a gente não conhece todo o universo, que até agora nós vimos que já tem bilhões de galáxias, com bilhões de sóis. Em algum desses mundos, sem dúvida nenhuma, Jesus conheceu esse estado de espírito que é a felicidade plena, é a bem-aventurança que ele veio ensinar para nós. Então eu não tenho dúvidas, Carla, que felicidade é de algum mundo, sim. E pode inclusive, isso eu sei, não consigo realizar ainda, mas eu sei, porque eu confio, eu tenho confiança plena, eu tenho fé plena em Jesus, que ele não ia me enganar. Quando ele diz que o reino de Deus não vem com formas exteriores. Então, buscar a felicidade em Marte, Júpiter, Saturno, na outra galáxia, ou aqui, nas minhas relações exteriores com as coisas do mundo ou com as pessoas do mundo, é um equívoco. Porque o reino de Deus é o reino de felicidade. Santo Agostinho, na sua obra Confissões, diz que tudo que a gente faz aqui ou deixa de fazer é para buscar a felicidade. Porque no momento em que fomos criados, nós conhecemos a felicidade. Isso diz Santo Agostinho. Porque estivemos, metaforicamente falando, nas mãos do Criador. É por isso que a gente sabe que existe este tal negócio que é felicidade. Nós já estivemos próximos da felicidade quando fomos criados. Mas nos afastamos para aprendermos por nós mesmos a realizar esse estado. Agora esse estado está gravado em nós, consciências plenas. Desenvolvamos esse estado de consciência plena e a gente vai se aproximar do estado pleno de felicidade. Mas buscar fora de nós, este mundo que você fala, então eu penso, não é fora, nem lá, é aqui. Cássia Cristina, encontrei contentamento quando passei a aceitar que não sou capaz de mudar. Encontrei contentamento quando não mais associei à matéria. É isso mesmo, Cássia Cristina. Eu só colocaria aqui que o contentamento vem do conhecimento de si, do autoconhecimento, porque nós não conseguimos mudar o outro, mas a nós a gente consegue mudar sim. Encontrei contentamento quando não mais associei a minha felicidade à matéria. Perfeito. Esta é a realização, ou o caminho de realização da felicidade. Como diz o apóstolo Paulo, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não posso me deixar escravizar por nada. Este autoconhecimento de saber o que me convém e o que me escraviza são condições essenciais no processo de autoconhecimento para a gente se encaminhar para realizar a felicidade. A Toinha, um abraço, Toinha. Porque já tentei suicídios várias vezes, na hora não sinto. Por quê? Porque você está num estado, quando você busca essa saída equívoca do suicídio, você está num estado de inconsciência de si. E você precisa descobrir o que está provocando este estado de inconsciência em você. Porque uma pessoa num estado de consciência desperta, num estado de consciência não alterado, não busca o suicídio. Muito pelo contrário, a lei de preservação faz com que o instinto de autopreservação seja muito superior. Então você tem que procurar, Toinha, conhecer-se de modo tal a perceber que esse estado de inconsciência está te dominando. E aí você aprender a resistir a ele. Você tem já orientação nesse sentido. Tá? Buscar o conhecimento da nossa origem, da nossa destinação espiritual. E que somos influenciados por espíritos ao nosso redor, doentios, sentindo mágoa, sentindo rancor, e que podem nos impulsionar, sim, para um estado de inconsciência que pode levar ao suicídio. Eu sugiro que você continue fazendo o tratamento que você faz, que é estudando
para conhecer essa realidade e orando para desenvolver resistência contra essa influência do mal. Tá? A Vanderleia Crevilari: acho que a felicidade é um momento, não um momento pleno. Sim, eu concordo contigo, Vanderleia. Dá para a gente experimentar momentos de felicidade, sim, no mundo. Não só de autocontentamento, não só de alegria, mas de verdadeira felicidade. Via de regra, eu concordo com o Kant. Quando a gente resiste à influência do mal, quando a gente resiste à influência de um vício moral ou de um vício físico, orgânico, biológico que a gente tenha, isso, o próprio Kant fala, a estima por nós, a consciência, a autoconsciência, o tribunal da consciência, eleva a nossa estima por nós. Todas as vezes que a gente resiste à influência do mal, a consciência eleva o valor por nós. Então esse é o momento de felicidade. Pô, resistir à minha tendência, resistir à minha paixão. Porque a gente vive muito em função das paixões, das tendências, dos apetites. Isso nos impulsiona a evolução da ciência, mas não impulsiona a evolução moral. Isso a natureza nossa, o instinto já faz com muita eficiência. Mas o instinto deve ser por nós, hoje, sobrepujado pelo desenvolvimento do bom sentimento. Porque o instinto ainda é muito animalizado. Isso gera apetites e paixões. E paixões não nos impulsiona para o agir equilibrado. É por isso que quando a gente age apaixonadamente, normalmente a gente sofre ressaca física ou ressaca moral. E aí a estima por nós é reduzida. Jorge Maynard: a vida é bela, adoro o tema felicidade. Essa sua colocação é fantástica, né? Daria até o título de um filme, o nome de um filme, A Vida é Bela. E eu aproveito esse gancho que você me dá. Roberto Benigni, eu acho que era o autor desse filme, né? Que tem uma cena maravilhosa, né? Ele sendo levado para um pelotão de fuzilamento num campo de concentração nazista e preocupado com o filhinho que está escondido vendo aquela cena, ele encena um quadro de humor como se ele estivesse teatralizando aquela cena que ele está sendo encaminhado para a execução. Ele abriu mão ali da lamentação, o personagem desta cena, deste filme maravilhoso, A Vida é Bela, abriu mão da lamentação em benefício de não traumatizar, de não provocar um trauma no filho pequeno. Maravilhoso essa cena. Muito obrigado, Jorge, pela lembrança. Adoro o tema felicidade. É um dever nosso, diz o Kant, buscarmos a felicidade. A Meire Vilar: felicidade para mim é quando se ama e é amado por pessoas. Sem dúvida nenhuma. Concordo plenamente contigo, Meire. Só o amor pode nos proporcionar esse estado. Por isso que Jesus bem-aventurou a abnegação, a humildade, bem-aventurou a devoção, a fé, né? Aqueles que têm sede e fome de justiça, todas as posturas em conformidade com a virtude, com a liberdade, com o conhecimento da nossa origem amorosa. Fomos criados por amor por Deus e fomos exemplificados por Jesus neste mesmo amor. A caridade é o amor em ação. Concordo contigo. A Valnete diz: felicidade para mim é estar bem comigo mesmo e com o próximo e ter sempre Jesus no coração. Esse deve ser o nosso ideal de vida, Valnete, né? Estar bem consigo mesmo, de acordo com o modelo que a gente escolheu seguir, né? Estar bem consigo mesmo, estando submetidos ao exemplo do profeta que a gente resolveu seguir, seja ele qual for, né? Estar bem consigo mesmo segundo o modelo que nós escolhemos seguir. E, consequentemente,
podermos estar bem com o próximo. Porque quem não está bem consigo mesmo, quem não ama a si mesmo, como é que vai conseguir amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Quem não é autocontente com seu estado existencial, quem não tem amor por si, como que pode dar amor para o outro? Como propiciar contentamento para o outro? Quem não é feliz, como pode contribuir para a realização da felicidade do seu semelhante? Por isso que é dever nosso buscarmos esse estado de alma. A Meire Vilar complementa: a dor, o vício, o ódio, o rancor são alguns itens da infelicidade. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. A dor, vivendo num planeta de provas e expiações, por que nós vivemos num planeta de provas e expiações? Não é por castigo, é por condição espiritual, de evolução espiritual. Como a Carla Morena falou lá na primeira pergunta, tem mundo feliz? Tem mundo feliz. E nós vamos alcançar esses mundos. Mas nós estamos num estágio evolutivo. Jesus recomenda para sermos perfeitos, como perfeito é o Pai que está no céu. Mas nós estamos nesse processo de autoaperfeiçoamento. Para que, vencendo esta condição, cumprindo este dever de autodivinização, porque é um dever, foi Deus que determinou isso, através da sua lei de progresso. É uma lei, não adianta a gente tentar fugir. Mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que cumprir. O tempo é nosso, nesse trabalho de cumprimento da lei do progresso. E nós estamos quase que a meio caminho. Se a felicidade é um estado de realização plena, de autodivinização, nós estamos num caminho intermediário, numa condição intermediária. Então, a dor ainda aqui é imperativo existencial. Agora, o sofrimento não. Porque se eu conheço a causa da dor, se ela é mutável, se eu posso resolver esse estado de dor, eu tenho que trabalhar para resolver. Se ela é imutável, se não depende só de mim, eu tenho que me resignar à vontade superior do Pai. E aí eu faço cessar o sofrimento. A dor pode continuar, porque é um estado inevitável na condição espiritual que eu me encontro. Mas eu conhecendo a causa da dor e o aprendizado que ela deve me ensinar, me trazer, o sofrimento não. Então eu distingo entre dor e sofrimento. Sofrimento é voluntário. A dor pode ser voluntária ou não. A Lene Cris, um abraço, Lene, faz tempo que a gente não se fala. Me sinto feliz agora que estou cada vez mais envolvida com a doutrina espírita. Mas acho que a felicidade não é completa ainda. Sem dúvida nenhuma. Outro dia eu já falei isso numa aula, não me lembro se de sábado ou de sexta-feira, no programa Dialética do Espírito. Um amigo me perguntou, nós estávamos no Mato Grosso, na beira de um rio maravilhoso, pescando, eu e ele ele vendo meu jeito, né? Ele me conhece há muito tempo, ele sabe da minha atividade espírita. Ele não é espírita, ele não é religioso, no sentido de praticar uma religião, né? Mas ele perguntou para mim, posso fazer uma pergunta muito, muito íntima? Eu falei, pode, claro, meu irmão, você é meu irmão. Ele falou, você é feliz? Eu falei para ele, não. Não, porque eu não posso ser feliz num mundo onde eu vejo ainda tanta injustiça social. Eu não posso ser feliz, não sendo hipócrita, tá, meus irmãos? Sendo sincero com vocês. Eu não posso ser feliz, eu vejo tanto desperdício e outros passando necessidades, morrendo de fome. E o Kant, o filósofo Kant, que é o nosso estudo aqui, é de filosofia do espírito, né? O Kant diz o seguinte, todo ser humano incorre em culpa num planeta que é territorialmente limitado, porque é um globo, o Kant diz, o planeta Terra é um globo. Se eu sair daqui e for dar a volta no mundo, eu vou bater certamente de cara com outro semelhante. Então, na organização humanitária,
todos nós incorremos em culpa quando permitimos que uns gozem privilégios enquanto outros suportem privações. Então não dá para ser plenamente feliz no mundo, como está dizendo a Lene, que não é completamente feliz, vendo o sofrimento alheio. Isso não é uma condição de um ser moralmente, espiritualmente evoluído. Isso é egoísmo ainda. Não dá para ser feliz. Né? A Beatriz Helena Solwen: a felicidade é o exercício das nossas potencialidades plenamente. Concordo. Isso dá tranquilidade de espírito, tranquilidade de consciência, quando a gente exercita o desenvolvimento de todas as nossas potencialidades. Isso que a Beatriz coloca aqui é um dever nosso. Concordo plenamente. É algo desenvolvido internamente, sem dúvida nenhuma. Não está no outro ou nas coisas. É um caminho solitário de transcendência. Eu não diria solitário, eu diria de solitude. Eu distingo, viu, Beatriz? Pode parecer aqui excesso de rigor na linguagem, mas eu distingo solidão de solitude. Solitude é um estado que a gente busca, solidão é um estado que a gente enfrenta a contragosto. Né? Então, é um caminho solitude de transcendência. Que é por que de solitude? Porque a gente tem que realizar, embora a gente tenha o dever de amparar os outros e sermos amparados nessa trajetória, mas é uma obrigação que nós temos que realizar por nós mesmos. Esse sentimento só depende da nossa perspectiva e forma de sentir e ver o mundo. É isso mesmo. Eu vou dar um exemplo, né, disso que eu estou dizendo. Naquele livro Boa Nova, eu sempre falo isso também, vocês me perdoem a repetição das lições, mas essa lição é sensacional e vem bem ao encontro disso que a Beatriz coloca aqui. Vocês lembram daquela passagem em que Jesus chorou no Horto das Oliveiras? E ele chamou 3 dos mais diletos e preparados apóstolos para subirem ao horto às vésperas da sua prisão, no dia da sua prisão, subiram ao Horto das Oliveiras para orarem. E Jesus pede para os seus 3 discípulos mais chegados, falou: Pedro, Tiago, João, orem comigo. Eu vou me afastar um pouquinho aqui para orar e vocês orem comigo. E eles, tudo bem, mestre. E Jesus se afasta e ora, chora sangue e sua sangue e volta. Os 3 estão dormindo. Vocês se lembram dessa passagem? Essa passagem, para mim, é o marco inicial do verdadeiro apostolado de Deus que Jesus veio realizar na Terra. Porque ele mostra este momento de solitude. Embora ele tivesse pedido para os 3 amigos orarem com ele, ele enfrentou solitude. E é essa distinção que eu faço, porque o espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, é o meu livro de cabeceira esse, esclarece este momento de Jesus, porque João estava chorando desesperadamente depois que Jesus tinha voltado para o mundo espiritual e não se perdoava por ter deixado Jesus na solidão, segundo pensava João. E o menino, que João Evangelista era um adolescente nessa época, chorava porque pensava de si para consigo: ele nunca pediu nada para mim. A única coisa que ele pediu para mim foi para eu orar com ele e eu não consegui. Ele pediu de novo e eu dormi de novo e deixei ele na solidão. E aí Jesus, conduído com esse estado de remorso de João, aparece para ele e fala: João, não chora assim, menino, por que você está chorando tanto? Ah, mestre, eu te abandonei no momento em que você mais precisava, que você pediu, você nunca pediu nada para mim, a única coisa que você pediu foi uma oração e eu não consegui te dar. E aí Jesus fala para ele, fala: João, não fica assim. Aquilo que eu vivi lá no horto foi mais uma lição para vocês. Uma lição no sentido de mostrar que o caminho de ascensão espiritual é um dever individual. Cada um tem que realizar por si mesmo. Embora devamos
sejamos tributários do dever de suporte amoroso, caritativo ao semelhante. Este é um dever. A ascensão espiritual, a conquista da felicidade plena é um dever de cada um. É frustrante para nós, para mim que tenho 3 filhos, né? Não poder realizar por eles a felicidade deles. Mas eu tenho o dever de ensinar isso para eles. E isso a gente consegue realizar, para que eles realizem a felicidade por eles mesmos, que é um dever de cada criatura do Pai, né? A Meire Vilar fala: perdi um neto que criei e desencarnou com 16 anos. Sou feliz porque Deus me presenteou por 16 anos e o levou para outra morada. E que um dia, se merecermos, vamos nos encontrar. É só esperar. E eu complementaria, Meire, trabalhar também para que isso. E é exatamente isso que dizem os Espíritos, nesse capítulo Bem-aventurados os aflitos. Né? Muito obrigado, vó Meire, por essa colocação. E me permita chamá-la assim também. Eu vejo as meninas que são bem mais novas do que eu te chamarem de vó Meire, eu fico com inveja, porque eu não tenho mais a minha vozinha querida aqui, né, familiar. Então eu vou te adotar também. Muito embora eu seja pouco mais novo que você. A gente, quando perde, os Espíritos estão nos ensinando ali, como a vó Meire dá o testemunho aqui, que a gente agradece muito. Quando perde um ente querido com 16 anos, assim, na flor da juventude, né, a gente fica desencantado com a vida. E é exatamente isso que os Espíritos nos esclarecem. Poxa vida, sendo a Terra um mundo de provas e expiações, de dor e sofrimento, desencarnar novo é uma bênção. Então você queria que seu filho, o seu neto, ficasse aí 90 anos a mais sofrendo? É isso que a gente não entende, e que a Meire dá um testemunho aqui esclarecido e confortador, consolador para nós. Por isso que o Espiritismo é chamado Consolador, porque nos mostra, às vezes a gente é egoísta, queria que o filho que morreu, desencarnou novo, continuasse aqui num mundo de provas e expiações, de dores e de sofrimentos. Por quê? Porque a gente não entendeu ainda a finalidade da existência encarnada. A gente não entendeu ainda que a verdadeira vida nossa não é aqui. Que a gente está aqui em trânsito, numa jornada de aprendizado. Muito obrigado, Meire, por seu depoimento tão lindo e tão instrutivo para nós. A Nilza de Sante: é verdade. Precisamos de uma bela doutrina como a nossa para segurar tamanha tristeza, sem dúvida nenhuma. Somos espíritos e a vida continua sempre. Não é isso? Sem dúvida nenhuma. Fé. Isso é fé raciocinada, Nilza, que a gente tem que estudar aqui e orar constantemente, meditando sobre o que a gente estuda, investigando essa nossa realidade, que a gente vai se convencer disso. Muito obrigado pela sua participação. E a Zilda coloca: uma flor me deixa tão feliz. Felicidade não são bens materiais, a felicidade está dentro de nós, depende da pessoa. Tenho fé demais. Sem dúvida nenhuma, Zilda. A gente vive tão ansiosos pelo de comer e o de vestir, que a gente esquece de olhar os lírios do campo e as aves do céu. Um estado de reconhecimento da nossa condição espiritual nos propicia em coisas muito simples, como esse exemplo de Jesus, um passarinho, né, e um lírio que nasce às vezes próximo do esterco, que é uma flor tão bela. A gente não tem tempo para apreciar as belezas da vida, iludidos que a gente vive com o conforto excessivo, com o ter e não com o ser, né? Muito obrigado, Zilda, pelo seu testemunho. Otavinho, Luiz Otávio: fé que transporta montanhas nos nossos dramas existenciais. É isso mesmo, Tavinho. Quando a gente tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, né, que é uma das menores sementes das plantas, e dá um arbusto grande, enorme, a mostarda. Tá? Se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda,
diríamos para os nossos dramas existenciais: desloca-se daqui para lá. E ele se deslocaria. Desapareça a montanha de dor, de mágoa, de rancor, de ódio, e ela desapareceria. Porque eu conheceria, com uma fé do tamanho do grão de mostarda, a minha verdadeira realidade como espírito imortal, que tenho o dever de perdoar, porque tenho necessidade de perdão, de amar, porque sou fruto do amor de Deus e exemplificado no amor de Jesus. Muito obrigado, Tavinho. A Luísa Lira: amar sem apego, com total desprendimento. Com total desprendimento, Luísa. E o principal deles, e o mais difícil, é desprender-se da persona, do ego. Esse é o bem que a gente cultiva, mais difícil e que às vezes nos causa maior motivo de mágoa, de ressentimento. É o ego. Que as pessoas, às vezes, que a gente está magoada, nem sabe que nos ofenderam tanto, e a gente fica repisando, ressentindo essa mágoa. Né? Por quê? Porque a gente ainda é muito orgulhoso, é muito vaidoso, por isso que a gente não se liberta das ofensas. Muito obrigado. Amar com desprendimento, desprendimento total. Alene: eu acredito que a felicidade plena existe. Eu sei que existe, e ainda vou conquistá-la. Né? Eu não acredito, não. Acreditar é assim, não ter certeza, segundo a filosofia do conhecimento, Lene. Estou te perturbando aqui, nós estamos num curso de filosofia. Né? Então, crença é algo que a gente não confirmou ainda pela experiência. É por isso que eu digo, eu não acredito. Eu sei que existe. E ciência nos dá o conhecimento. Muito obrigado, Lena. Eu sei também que a felicidade plena existe e vamos realizá-la. Tavinho diz assim: isso é sensacional, Paulo, está gravado na consciência plena, sem dúvida nenhuma. Esse estado de bem-aventurança que Jesus nos exortou no Sermão do Monte, está gravada na consciência plena. Agora a gente precisa acessar a consciência plena, né, Tavinho? Como é que a gente acessa a consciência plena? Porque a gente vive no mundo, como Jesus diz, né, preocupado com o de comer e o de vestir, esquecendo das aves do céu e dos lírios do campo. Isso não é consciência plena. Isso é inconsciência, na verdade, de tanta preocupação que a gente vive. Consciência plena é esse estado que a gente só vai acessar no momento de comunhão com Deus. É no momento das preces, devocionalmente adequadas. Como diz Santo Agostinho lá naquele capítulo do Evangelho, pedi e obtereis, a felicidade que a prece proporciona. É no momento da prece, da comunhão do sentimento com Deus, que nós abandonamos as preocupações com o mundo e nossa alma vai ter diretamente, vai conversar diretamente, vai se relacionar diretamente com um enviado de Deus para ter conosco, que é o nosso espírito protetor. Quando a gente experimenta, num momento de prece eficiente, o desprendimento do corpo físico e recebe o contato divino do nosso anjo da guarda, do nosso espírito protetor, não precisa muito. Em poucos segundos esse estado a gente consegue vivenciar isso. É o estado de felicidade possível no mundo. Mas a gente se dedica muito pouco a essa investigação, a desenvolver esse estado de meditação, de recolhimento em preces, para a obtenção desse refrigério. É o verdadeiro refrigério, o contato com o nosso espírito protetor. A gente dedica tanto ao nosso corpo, eu falo isso sempre, a gente se dedica, escova os dentes várias vezes por dia, se alimenta várias vezes por dia, toma 2 banhos por dia, tem contatos com os amigos várias vezes por dia. Quantos minutos a gente se dedica a encontrar com o nosso espírito protetor, que é o representante de Deus junto de nós, em oração sentida? A gente não sabe ainda o que é felicidade. Não sabe alcançar o estado de consciência plena. Obrigado, Tavinha. Luciene de Assis Peixoto: a felicidade eu acho que são momentos, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, Luciene. Dá para a gente ter momentos de felicidade, sim. Como eu disse há pouco,
quando a gente fica em paz com a nossa consciência, cumprindo o nosso dever, com consciência de que se esforçou ao máximo para agir segundo o dever. E o dever que Jesus nos ensinou é o dever de amar ao próximo e a Deus sobre todas as coisas, como a nós mesmos. A Márcia Nascimento. Professor, a felicidade sendo uma utopia, sabemos que a infelicidade é horrível. Acredito que a felicidade se eleva acima da matéria. O senhor acha que se trabalhar em nós o egoísmo, o apego, o caminho para a felicidade? Sem dúvida nenhuma, Márcia Nascimento. Eu só faria aqui se você me permite, como o facilitador dos nossos estudos aqui, não é uma utopia a felicidade. Utopia é algo que a gente não vai conseguir realizar. Isso é o sentido preciso, filosoficamente, da palavra utopia. É um lugar onde a gente não vai conseguir chegar, ao passo que eu sei, pela lei do progresso, como diz Santo Agostinho na sua obra Confissões, nós gozamos da felicidade quando Deus nos criou. Tivemos no campo do sentimento amoroso de Deus, e isso é a felicidade. E é para Ele que nós vamos retornar. Religião é para isso. Religar-nos, religare, religião. Religar-nos com o nosso estado de felicidade plena. E é exatamente isso que você diz. Trabalhar em nós o egoísmo, o apego, as coisas vãs, vaidade, apego a coisas vãs, cultivo de coisas vãs. E não pode ter nada mais vão por um espírito imortal do que coisas que morrem. Por isso que Jesus fala para a gente, acumule tesouros onde a traça não rói e a ferrugem não corrói. Os tesouros do espírito, esses são imorredouros. Muito obrigado, Márcia. A Carla Morena faz uma. A máxima, eu era feliz e não sabia, faz a gente entender o que é felicidade, né? Mas aí já é tarde. Não, não é não. Enquanto a gente está aqui no mundo, dá para recuperar as relações, dá para recuperar os estados de felicidade, né? Os momentos de felicidade. Dá, é para isso que a gente está aqui. É dever nosso buscar isso, enquanto a gente está aqui. Agora Jesus fala para a gente, reconcilia-te com teu inimigo enquanto está no caminho com ele. No caminho significa enquanto estão os dois aqui encarnados. Reconcilia-te. Abre mão da vaidade, abre mão do orgulho. Por isso que Jesus veio, dedicou a vida dele inteira para nos ensinar o perdão. Perdão é para isso, para a gente recuperar aquilo que a gente perdeu, para a gente reconstruir aquilo que a gente destruiu, para a gente soerguer aquilo que a gente derrubou. Tem a chave para isso. E a força para a gente conseguir esse estado, né, é a prece. É através da prece que a gente consegue força para perdoar e para ser perdoado, abrindo mão do orgulho e indo lá, buscando a reconciliação. Então, enquanto está aqui, Carla, é tempo. Depois que volta para lá também é tempo, porque no mundo espiritual a gente continua aprendendo a se relacionar, né? E depois a gente volta para cá novamente. Este é o ciclo de aprendizado, Carla. A reencarnação é esta condição espiritual divina, que é para a gente recuperar todas as oportunidades que a gente desperdiçou. A Beatriz faz uma colocação aqui. Outra. Ontem desencarnou uma pessoa muito especial na minha vida. Ele estava hospitalizado há 4 anos. Enfim, meu amigo se libertou da vida tão limitada e de tantas tribulações. Estou resignada, pois ele amava e vivia de forma intensa. Conheceu o mundo, era inteligente e muito versátil. Tinha uma força de vontade incrível, muito bem dotado. Pena que se perdeu no materialismo exacerbado. Era viciado em ganhar dinheiro. Porém, seu coração era enorme. Amava a filha e a família. Era lindo o seu compromisso com todos. Que ele encontre o caminho da luz que o conduza para a ascensão espiritual. Sem dúvida nenhuma. Obrigado pelo depoimento, Beatriz. Ainda que a gente se equivoque com as coisas do mundo, né? Se nós fizermos um bom uso dos bens materiais, auxiliando os outros, nós estamos realizando um objetivo inconscientemente religioso.
Nós estamos realizando a caridade, o dever de fraternidade universal. Então não é o dinheiro que nos impede de realizarmos uma ascensão espiritual. É só, exclusivamente, a dedicação ao dinheiro que nos impede. Ter dinheiro e desprezar a necessidade do outro. Ter dinheiro e não cuidar das relações familiares. Não cuidar da educação dos filhos. Não cuidar da necessidade dos amigos. Não é a posse em si que vai nos privar da evolução espiritual. Não precisa ser teísta, não precisa ser crente para ter a realização espiritual. É óbvio que o conhecimento do mundo espiritual nos facilita muito a ascensão, mas o ateísmo não nos impede de ascendermos, não. E que Deus, com certeza, os bons espíritos recebam o seu querido amigo e faça preces para ele, que você vai ajudá-lo muito nesse despertar do outro lado da vida. Muito obrigado pelo testemunho, Beatriz. A Zilda: eu acho, para sentir felicidades não podemos ter mágoas, sem dúvida nenhuma. Ódio, rancor. Daí felicidade, sim, eu sou às vezes feliz. Sinto depressão, mas tenho fé que ela vai embora porque tenho fé em Deus, sem dúvida nenhuma, Zilda. Mestre Jesus, mãezinha de Nazaré, os anjos guardiões me protegem. Esta é uma outra face da realidade nossa existencial, é essa proteção que a gente tem ao nosso dispor e que a gente usa muito pouco. Se a mãe de Nazaré, Maria, esse Espírito divino, cuidou de Jesus, teve a confiança do Pai e de Jesus para ser a orientadora dele, junto com José, ela cuida de todos nós, a Mãe Maria de Nazaré. Só que a gente usa muito pouco essa proteção, a gente é muito preocupado com as coisas do mundo e muito pouco devoto. A gente precisa equilibrar um pouco essa nossa relação com as necessidades, ao mundo o que é do mundo, a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. Muito obrigado, Zilda. E ore com devoção e conheça, estude a sua condição existencial, espiritual, que esse estado depressivo vai cessar. Tenho fé em Deus nisso. A Alice Maria Rodrigues: se eu não for feliz, como então passar a felicidade para as pessoas? Claro, então tento me amar em primeiro lugar para poder passar a amar ao próximo. Exatamente isso, Alice. Veja na orientação de Jesus, a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se a gente não se amar, nós não vamos conseguir cumprir nem este mandamento. Esta lei que congrega todos os profetas antigos antes de Jesus e todas as leis. Se nós não conseguirmos nos amar, e para nos amar a gente precisa nos conhecer. Sem conhecimento de si, sem autoconhecimento, não tem amor por si, não. Por isso o autoconhecimento é fundamental. Muito obrigado, Alice. A Luísa coloca: felicidade para mim é saber que apesar da distância, das dificuldades materiais, é perceber que seus filhos têm uma índole boa e que, apesar de tudo, têm a doutrina do bem em seu íntimo, sem cobrança excessiva, e sim com responsabilidades. Isso é paz de consciência, né, Luísa? Na condição de família, de pais e de mães, de tutores, de orientadores. A paz da consciência é fundamental para a gente desenvolver o estado de felicidade plena, sem dúvida nenhuma. A Patrícia Ferreira Gibim: abraço, Patrícia, espero que você esteja melhor. Penso que a felicidade plena não é desse mundo, aqui é uma escola de provas e expiações, sem dúvida nenhuma. Mas dá para a gente ter momentos de felicidade aqui sim. Né? É possível, e é nosso dever buscar isso aqui. Aqui não é lugar para depressão, aqui não é lugar para pânico, aqui não é lugar para... Nosso dever é buscar sermos felizes aqui. Por isso é que Jesus veio nos dar o exemplo. A Luísa diz: sim, acredito que
não é desse mundo, mas esse mundo faz parte do universo e temos sim que procurar a felicidade aqui. Não só a felicidade como estado pleno material, e sim de paz de espírito. É isso mesmo, Luísa. A Gleice Érica. Concordo, professor, não dá para ser feliz plenamente, mas temos de aproveitar os momentos de felicidade quando os temos. Sem dúvida nenhuma. Dedicarmos mais a isso. Mais dedicação aos relacionamentos verdadeiros, os relacionamentos familiares em primeiro lugar. A família é o primeiro núcleo onde nós temos o dever de buscar o atendimento dessas condições existenciais ideais. É aqui, nós nos reunimos em núcleos familiares para aprendermos a amar. E por isso que são conflituosas a maioria das relações familiares. Porque nós estamos buscando aqui realizar a construção daquilo que nós destruímos. Levantar aqueles que nós derrubamos. Então o nosso esforço primeiro tem que ser no seio da família. Às vezes não é possível. Mas é dever nosso nos esforçarmos com toda a nossa boa vontade. Por isso que Jesus, no Sermão do Monte, como condição de felicidade plena também, exaltou a boa vontade. Né? A Solange Marcelino coloca: se agirmos dentro do que acreditamos ser o bem, sempre estaremos no caminho da felicidade. E eu só complementaria, Solange Marcelino, estarmos aferindo este nosso acreditar ser o bem, né? Porque o nosso conhecimento da verdade é um dever de Jesus. Conhecereis a verdade. Estarmos sempre ampliando o nosso conhecimento a respeito do que é o bem. E aí a gente tem condições de estar seguros no caminho da felicidade. Concordo contigo, Solange. A Vanderleia Crevillari. A minha tristeza é estar no hospital com a minha mãe morrendo e eu não pude e não sabia o que fazer para ajudá-la. Isso é uma das maiores tristezas que a gente, condições de tristeza que a gente enfrenta no mundo, Vanderleia. Você tem toda a razão. Mas a gente tem condições de começar a compreender que o que está morrendo e nos convencer disso não é a sua mãe, é o corpo da sua mãe. Que a sua mãe está se libertando de um estado existencial e é duro para a gente pensar assim, porque o afastamento físico para nós é um transtorno, é um tormento. Por quê? Porque a gente ainda não desenvolveu plenamente o sentido espiritual. Porque a partir do momento em que a gente desenvolve essa fé raciocinada, você vai saber que a sua mãe daqui a pouquinho perdeu o corpo, ela está plenamente consciente daqui a alguns poucos meses, né? Porque esse estado de desencarne, o corpo vai perdendo a vitalidade e o espírito vai entorpecendo a sua consciência, exatamente para que esse processo de desencarne seja manso, mais tranquilo, sem muito trauma, porque é sempre traumático o desencarne, principalmente quando é violento. O ideal é quando assim se dá com a sua mãe, num processo de desencarne mais lento, porque o espírito vai entorpecendo a sua consciência como entorpece no momento do nascimento. Quando vai a gravidez aumentando a idade do bebê, o espírito vai entorpecendo. Quando o corpo vai falecendo, o espírito vai entorpecendo também. Esta é a nossa realidade. É duro, é triste para nós porque perde o contato com os olhos. Mas o contato espiritual a gente não perde. Sua mãe vai continuar te orientando, vai continuar próxima de você. E você vai perceber isso. No início, só nos momentos de sono. Quando você sonhar com ela, o seu corpo vai te mostrar no dia seguinte. A emoção que você vai ter é garantia plena de que sua mãe esteve contigo. Então, tenha fé que logo essa condição dela vai ficar mais plena, vai voltar para a pátria espiritual, de onde nós viemos, e todos, mais cedo ou mais tarde, esperemos que daqui a bem mais tarde, todos nós vamos voltar para lá. E o que você pode fazer para ajudá-la nesse momento, e deve fazer, é orar, para que esse processo de volta, de retorno dela, para encontrar com os seus entes queridos que já foram e aqueles que não vieram ainda,
seja o mais manso, sem dor possível, e seja mais rápido o seu despertar do outro lado. E a prece, nesse sentido, tem um efeito benéfico ainda desconhecido por nós, é divino. Então ore para sua mãe neste momento e você vai confortá-la e vai sentir o conforto também. Muito obrigado por seu testemunho, Vanderleia. A Meire Vilar, ganhei um grande neto. Obrigada. Tem um neto tão querido. Obrigado a você, Meire. Muito obrigado. Eu sinto muita saudade da minha avó. Eu fui moleque criado com a avó também, né? Então eu sinto, ela está sempre comigo, me orientando, é meu anjo protetor hoje, um dos anjos protetores que eu tenho familiares. Muito obrigado, Meire. Carla Morena fala, Paulo, se não estivermos no mesmo grau de evolução do nosso querido ente, não conseguimos encontrar e viver com ele no mundo espiritual? A gente está aqui, Carla, todos mais ou menos no mesmo grau de evolução aqui, não tem ninguém melhor que ninguém espiritualmente falando, não. É óbvio que tem uns que se dedicam mais a um campo da existência e outros a outros. Mas o amor que a gente nutre pelos nossos entes queridos rompe qualquer barreira no mundo espiritual, rompe qualquer distância, qualquer barreira de localização, que os espíritos se reúnem por identidade de sentimentos no mundo espiritual. Mas o amor vence qualquer barreira. Então a gente encontra sim. As obras do Chico Xavier, do espírito André Luiz, estão plenas de esclarecimento dessa condição. Tá? Você pode ler, por exemplo, Libertação. Libertação é uma obra do espírito André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, que mostra que uma mãe que já estava vivendo numa condição espiritual muito elevada, desce da sua condição elevada e vai num submundo trevoso buscar um filho. A gente só basta ter amor. A gente rompe qualquer barreira. O Aloysio Azevedo, edificante e doutrinador nas suas palestras. Obrigado, Aloysio. Gratidão a você, meu amigo. Amar incondicionalmente sem a influência do ego. Este é o segredo. E este deve ser o nosso bom combate, como diz o Paulo apóstolo. Combati o bom combate, guardei a fé. Combati o homem velho, apegado ao ego. Esse é o nosso dever aqui, e essa é a nossa limitação. Quando a gente romper isso, a gente vai ser feliz. A Beatriz Sauer fala o seguinte, professor, você sempre agregando mais conhecimento, quem me dera. Beatriz, eu só estou colocando coisas aqui que já foram ditas, não tem nada de novo meu aqui. Não tem nada meu aqui, tudo isso já foi dito, eu só lembro aqui um pouquinho, né? Como diz meu pai, a acepção das palavras deve ser empregada. Buscar o correto uso da palavra. Kardec fez questão disso. Os espíritos falam, vocês não se entendem no mundo porque vocês não usam palavras com o mesmo significado. Vocês não se entendem nem no vocabulário. Tá certo, seu pai. O vocabulário é muito importante para a precisa colocação. O alemão, a língua alemã que é assim, né? A precisão da terminologia, do vocabulário alemão, que tem uma palavra específica para cada coisa, uma palavra precisa para cada coisa. Por isso que o Caetano Veloso falava assim, se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Nós estamos numa aula de filosofia aqui, né? Muito obrigado, Beatriz. Quando empreguei a palavra solidão, foi no sentido de solitude. Eu percebi, no contexto da sua frase, que era isso mesmo. Porém, como não conhecia a diferença entre solidão e solitude, empregava a palavra solidão de forma genérica. Agora, não mais. Eu que agradeço a sua participação, Beatriz. Muito obrigado pelo seu testemunho, pela sua compreensão da nossa função aqui. O Fábio André, na dor, concorremos para que percebamos aquilo que os olhos na percepção do lapso da vida não conseguimos ver. É precisamente isso, André. A dor é para nos despertar, chamar a atenção para aquilo que é importante e que os nossos olhos estão desviados. Você tem toda a razão. Isso deve ser visto como um processo de edificação espiritual, sem dúvida nenhuma. Abençoada seja a dor. Se não fosse a dor, a gente se perdia aqui, perdia as oportunidades grandiosas aqui nessa encarnação. A Silvia Mendonça, um abraço, Silvia.
Eu vou estar em Matão, no EAC, no encontro do EAC, dia 22 e 23 de setembro. Espero que você esteja lá para a gente dar um abraço fraternal presencial, como você sempre manda um abraço para mim, querida amiga. A minha fala com todos, inclusive meus pacientes, é reeducação de palavras e pensamentos. Perfeito, Silvio. Palavras são originárias no pensamento. E o pensamento é originário do sentimento. Então, reeducando os sentimentos, a gente reeduca palavras e pensamentos. Está perfeito. E reeducando palavras e pensamento, a gente reeduca a saúde do corpo, Silvinha. Parabéns. Maria Aparecida Huck. Esta é a minha felicidade. Ajudar as pessoas me faz sentir felicidade. Este é o caminho para a felicidade já no mundo, Maria Aparecida. Felicidade auxiliando os outros. Este é um caminho de felicidade possível nesse mundo. Concordo plenamente contigo. E os espíritos verdadeiramente caridosos são felizes. Verdadeiramente caridosos. O problema nosso é ainda confundir muito beneficência, solidariedade humana, fraternidade com a verdadeira caridade. A verdadeira caridade, segundo a orientação dos espíritos, não exige bens materiais, é o BIP, benevolência, indulgência e o perdão. Isso é a verdadeira caridade, BIP, benevolência para com todos. Ser benevolente para com todos, sem condições nenhuma. Indulgência para com as imperfeições alheias. Seja tolerante com as deficiências morais dos outros. Seja tolerante com as imperfeições dos outros. E duro consigo. As nossas imperfeições morais, os nossos vícios morais, a gente tem condições de mudar. Do outro, a gente tem condições de exemplificar. E o perdão dos pecados. Essa é a verdadeira caridade. Então você tem toda a razão. Dá para a gente ser feliz, sim, realizando a verdadeira caridade. Parabéns. Muito obrigado pelo seu testemunho. A Carla Carvalho diz o seguinte: estou estudando o livro Libertação. Presta atenção, Carla, no primeiro capítulo desse livro, que é a fala do ministro Flacos. É assustador o que ele nos revela ali. O ministro Flacos nos mostra que os espíritos perdidos ainda na ilusão, no mundo trevoso, na ilusão do ego, na ilusão do orgulho e do egoísmo, se organizam em verdadeiras instituições espirituais trevosas, legiões de espíritos muito inteligentes, para dominarem as instituições dos espíritos encarnados da humanidade. Presta atenção nisso que ele fala ali. E isso é o que nós estamos vivendo hoje no mundo. Espíritos pseudo-sábios, muito inteligentes, evoluídos científica e filosoficamente, mas não evoluídos moralmente, dominaram as nossas instituições humanas. As instituições políticas, as instituições educacionais e, infelizmente, estão dominando completamente as instituições religiosas. Isso o espírito André Luiz já revela neste livro Libertação, na época em que foi publicado, se não me engano, na década de 50. Por isso, nosso dever de vigilância cada vez maior, porque nós estamos sendo dominados completamente nos nossos sentimentos. É só dar uma olhada como é que estão as instituições humanas. A falência que nós estamos vivendo no campo da verdadeira e elevada moralidade. Infelizmente, esse livro Libertação é muito pouco estudado hoje. Parabéns pela sua coragem. Agora tem que ter coragem mesmo. E é para resistirmos à influência do mal. É o que Santo Agostinho fala para a gente, lá na sempre presente pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Ricardo Severino,
Oi, Ricardo, você esteve conosco ontem e as suas perguntas entraram para mim no meu feed de notícias só depois que a aula tinha terminado. Mas eu respondi para você por escrito, tá, meu irmão? Um abraço, obrigado por estar aqui conosco. Porque vem a sensação muito forte de fugir do corpo físico. Depende, você é dado a prática de meditação, prática de recolhimento, autoconhecimento, ou isso vem espontaneamente? Porque quando a gente faz meditação, recolhimento em preces, a gente desenvolve essa faculdade, essa capacidade que todo mundo tem, tanto que a gente faz durante o sono, à noite, né? Faz quando está doente, isso é normal. Agora, isso durante o dia é, é uma capacidade que você já exercitou em outras encarnações. Sair do corpo. A gente realiza isso espontaneamente durante o sono ou pode ter praticado em outras encarnações. Isso, o médium praticante, que sabe, desenvolve isso cada vez mais, porque isso é uma forma de facilitar a assimilação dos pensamentos dos espíritos ao nosso lado. Agora, é um perigo se você não controla isso, né? Porque você fica muito mais suscetível à influenciação dos espíritos ao nosso lado. E isso pode ser bom quando o espírito que está do nosso lado é um bom espírito, agora pode ser prejudicial para o nosso estado emocional, para o nosso estado sentimental, porque isso reflete no nosso estado de alma, né? Pode gerar estados depressivos, estados de pânico. Então, se é espontaneamente, é porque você já fez isso em outra encarnação. Você já desenvolveu isso em outra encarnação. E essa sensação forte de sair do corpo é libertação da alma. O Kardec pergunta para os espíritos: o espírito gosta de estar encarnado? E a resposta é: pergunta para um preso se ele gosta de estar na cadeia. O espírito quer sair do corpo o mais rápido possível, porque isso é a libertação da prisão da reencarnação. Então você precisa aprender a controlar isso, né? Estuda o Livro dos Espíritos no capítulo da emancipação da alma. Livro dos Espíritos, no capítulo da emancipação da alma. Começa por aí, se você não tem o conhecimento espírita mesmo. Aí depois estuda o Livro dos Espíritos inteiro e estuda logo em seguida o Livro dos Médiuns. Você vai compreender como é que você pode usar bem essa capacidade de sair do corpo, tá? E isso potencializa essa saída do corpo quando a gente usa drogas ou álcool. Quando a gente usa álcool, né, isso sai do corpo mais fácil e fica muito mais sujeito à influência dos espíritos ao nosso lado. Ou quando a gente está doente, tomando remédio, também sai mais fácil do corpo. Estuda o capítulo da emancipação da alma no Livro dos Espíritos. Você vai compreender que isso é uma faculdade natural, tá? E muito obrigado por voltar aqui na nossa aula. A Magali Martins, você fala do amor puro. Perfeito. Eu falo do amor que eu conheço que Jesus veio mostrar, Magali. E para mim é o amor puro. Agora, falar é uma coisa, né? Viver o amor puro ainda eu estou muito longe de viver. Mas estou aqui aprendendo como todo mundo. Graças a Deus. Muito obrigado pela sua participação. O Tavinho fala que vamos estar junto em Matão, se Deus quiser. E agora, dia 25, em Novo Horizonte, você vai estar lá, Otavinho? Muito obrigado pelo apoio. Vamos estar juntos, se Deus quiser. Vamos fazer uma festa, então, em Novo Horizonte, dia 25, se Deus quiser. Estaremos lá. Carla Morena, ninguém é ateu. Ah, conheço alguns ateus sim, Carla Morena. Não se esqueça que eu estudo filosofia na academia, na universidade. Está cheio de ateu ali. Ateu é aquele que não acredita em nada, de Deus simplesmente não existe. Que nós somos frutos da evolução pura e simples da matéria através da seleção natural, a teoria da evolução das espécies mediante a seleção natural. Então não tem Deus, né? O teísta é aquele que acredita em Deus, mas não pratica nenhuma religião. E atacam com ignorância e fé alheia, porque sabem
mas é porque sabem que estão errados. Não, discordo de você, eles atacam com convicção. Leia um livro do biólogo Richard Dawkins, que escreveu Deus, um delírio. Né? Esse pensamento hoje, infelizmente, Carla, é o pensamento preponderante nos meios científicos e acadêmicos. Infelizmente. Mas concordo com você, eles estão errados. Mas vão descobrir isso. Mais cedo ou mais tarde, eles vão descobrir isso. Eu agradeço, então, a participação de todos vocês, mais uma vez aqui no nosso estudo de sábado. Todos os sábados a gente abre uma aula estudando filosofia, filosofia acadêmica e filosofia espiritualista, essencialmente a filosofia espírita, buscando encontrar aqui soluções racionais para o fortalecimento da nossa fé, para que a gente consiga encarar frente a frente a razão, a ciência, a filosofia materialista em todas as épocas da nossa existência, resistindo à influência do mal. O mal hoje é exatamente esse materialismo que a Carla Morena fala aqui na sua última colocação. E esse é um dever colocado para todos nós que já comungamos do sentimento espírita, colocado diretamente por Kardec. Kardec diz que é dever do espiritismo, do espírita, por conseguinte, combater o materialismo, porque o materialismo leva ao suicídio. Então é por isso que nós estamos aqui fazendo esse esforço de aprendizado e de comunhão de sentimentos fraternos, de sentimentos mais elevados, segundo a inspiração de cada um de nós, sem proselitismo, sem preconceitos, sem buscarmos convencer ninguém das nossas próprias convicções, a não ser nós mesmos. E é assim que a gente vai desenvolver a cultura, é assim que a gente vai desenvolver a ética, é assim que a gente vai desenvolver o sentimento moral. É assim que nós vamos nos libertar das nossas dores do mundo, auxiliando cada vez mais aqueles que se encontram ao nosso redor. Isso foi o exemplo que Jesus veio nos dar, esse é o exemplo que o Buda veio nos dar, esse é o exemplo que Krishna veio nos dar, Maomé, Moisés, qualquer que seja a denominação religiosa do profeta, da nossa predileção e afinidade. Que Deus abençoe a todos vocês e que nos inspire numa semana prodigiosa, profícua de estudos e de autoconhecimento. Esse é o nosso dever primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E quem não se conhece não pode amar ninguém. Que Deus nos abençoe.